Gente, dando sequência ao nosso conteúdo, então, nós temos que pegar o nosso livrinho ali na página 24. Ali diz ali, na página 24 tem um texto ali comentado, né, que não vou ler agora com vocês aqui. Não há necessidade, vocês podem fazer isso em casa, né? Depois, na página 25, vocês têm ali tipologias textuais, suas características e formas de progressão. Eu não sei se vocês se recordam, mas isso aqui nós já vimos, não é? Nós já vimos lá numa das nossas primeiras aulas, que eu fiz um esquema no quadro e eu coloquei ali, não é, as características do texto narrativo, descritivo e dissertativo, e depois prometi também para vocês que nós que eu forneceria a vocês um quadro mais completo, né, a respeito dessa tipologia textual, dessas tipologias textuais, que é um conteúdo bem importante para o Enem, tá? E vou fazer isso, certo? Vou postar aqui no grupo depois, mais adiante, um quadro mais completo dessas tipologias. Então, não há necessidade de nós repetirmos esse conteúdo aqui, uma vez que nós já vimos em aula, tá? Só peço que vocês façam os exercícios ali, da página 27, né? 28, 29, 30, 31, certo? Aí, enfim, até a página, aí nós temos bastantes exercícios sobre essas tipologias, né? E esses exercícios vão até a página 37. Depois eu vou colocar o gabarito aqui desses exercícios para vocês, depois vocês tentarem, vou dar hoje e amanhã para vocês tentarem fazer esses exercícios, certo? E sábado eu coloco o gabarito aqui e na próxima aula a gente pode, inclusive, resolver alguns juntos aqui, ok? Certo? Então vamos começar, na verdade, o nosso conteúdo, né, lá na página 39, 40, para ser mais especificamente. Tá? Vamos falar um pouquinho de semântica. Tá? Vamos falar, então, hoje um pouquinho de semântica. Semântica é a parte da gramática que vai estudar a relação de significado que as palavras estabelecem entre si, certo? Quando eu uso palavras no texto, eu vou usar palavras que têm sentidos semelhantes, sentidos opostos, palavras que fazem parte do mesmo campo semântico. Tudo isso vai ser objeto de estudo da semântica, certo? Sema quer dizer sinal, significado. Então, semântica, repetindo, é a parte da gramática que vai estudar a relação de significado que as palavras estabelecem entre si. Então, quanto à semântica, quanto ao aspecto semântico, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu posso classificar as minhas palavras nessas categorias que eu coloco aqui, né? As minhas palavras podem ser sinônimas. Sinônimas. Vamos colocar todas aqui, depois a gente vai explicando uma por uma. Depois as nossas palavras podem ser antônimas. Antônimas. Certo? Elas podem ser também homônimas. Homônimas. As palavras homônimas, por sua vez, elas podem ser homófonas. Homófonas. E elas podem ser homógrafas. Homógrafas. Certo? Depois nós temos as palavras parônimas. Parônimas. Depois nós temos as palavras polissêmicas. Polissêmicas. Depois vem as hiperônimas. Hiperônimas. E depois nós temos as hipônimas. Hipônimas. Certo? Então vamos ver qual é a diferença, não é, que existe entre a classificação dessas palavras aqui. O que são palavras sinônimas? Palavras sinônimas são aquelas palavras que apresentam significados semelhantes. Significados semelhantes, ok? Certo? Nós temos uma visão equivocada aqui das palavras sinônimas, porque muitos já nos disseram assim, que as palavras sinônimas são aquelas que têm o mesmo significado. Não existem palavras na língua portuguesa que tenham o mesmo significado,
certo? Raríssimas são as palavras que a gente diz que seriam sinônimos perfeitos, tá? Então, não existem palavras com o mesmo significado, existem palavras com significados semelhantes. Aí alguém pode me dizer assim, tá, mas carro, por exemplo, é sinônimo de automóvel, né? Não é, não é, certo? Porque para uma palavra ter exatamente o mesmo significado da outra, eu tenho de poder trocá-las em qualquer contexto, certo? Se vocês pegarem agora, né, por ocasião da Páscoa, que a gente está comemorando, né, Páscoa quer dizer passagem, não é? Vem do aramaico Pessah, que quer dizer passagem, certo? Que fala da passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, né? Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, os hebreus passaram por ali para fugir do Egito, ok? Se vocês pegarem o livro da Bíblia, o livro do Êxodo, vocês vão ver a narrativa daquele acontecimento que diz assim, que os hebreus passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto, né, com o pé seco, e depois que eles passaram, Moisés fechou o Mar Vermelho e os egípcios sucumbiram, se afogaram no mar com seus carros e cavaleiros, com seus carros e cavaleiros. Então, vocês vejam, se existem sinônimos perfeitos, eu poderia ter colocado aí, substituído carros por automóveis, com seus automóveis e cavaleiros. E não posso, né? Por quê? Porque não existem sinônimos perfeitos, certo? Carro é uma palavra com sentido mais abrangente, né? Daí que vem carroça, carrossel, certo? É um veículo que se move, né, por tração. Automóvel é um veículo que se move sozinho. Então, na verdade, não existem sinônimos perfeitos. Não posso dizer, por exemplo, que bonita é sinônimo de linda, ok? Nós sabemos que linda é mais do que bonita, é um pouco mais do que bonita. Uma coisa é eu dizer que aquela guria é bonita, outra coisa é dizer que aquela guria é linda. Então, sinônimos são palavras que têm significados semelhantes, não o mesmo significado, ok? Palavras antônimas são palavras que têm significados opostos, certo? Bom, mal com U, bem, mal com L, alto, baixo, escuro, claro, né? Então essas seriam palavras antônimas, certo? Significados opostos. Depois nós temos as palavras homônicas, homônimas. Homo, você sabe que quer dizer mesmo, igual, né? Homossexual, a pessoa que se atrai por outra do mesmo sexo. Então, homo quer dizer igual, tá? Então, o que são palavras homônimas? São palavras que têm a mesma escrita ou a mesma pronúncia, mas elas possuem significados semelhantes, ok? Estão me ouvindo aí, gente? Mas possuem significados semelhantes, tá bem? Então, a mesma escrita ou a mesma pronúncia, porém significados semelhantes, tá bem? Então, vamos lá. Olha só, as palavras homônimas podem ser homófonas e homógrafas, certo? Ó, vejam que o nome é bem simples. Homo quer dizer mesmo e fono quer dizer som. Então, o que são palavras homófonas? São palavras que têm a mesma pronúncia, o mesmo som, a mesma pronúncia, mas elas têm escritas e significados diferentes. É isso que vai acontecer, por exemplo, com a palavra sessão, né? Se eu fizesse um ditado agora e ditasse para vocês a palavra sessão, vocês me perguntariam assim, tá, professora, mas qual delas? Porque eu posso escrever sessão assim, com S, dois S, eu posso escrever sessão com S, C cedilha, e eu posso escrever sessão com C e dois S, ok? Essa palavra sessão com S, dois S, é reunião. Então, por exemplo, vou dizer, hoje à noite eu vou a uma sessão espírita, eu vou a uma reunião espírita. Eu tive uma sessão com o meu psiquiatra, certo? Eu vou ao cinema, né, para assistir, e vou assistir a sessão das 8, certo? Sessão de cinema, reunião de pessoas para assistirem a um filme. Depois nós temos essa sessão com S e C cedilha, que quer dizer parte, departamento, certo? Fui a Renner e me dirigi diretamente à sessão masculina. Sessão masculina, a parte da loja que vende roupas masculinas. E eu tenho a sessão com C e dois S, que é o ato de ceder. Eu fiz uma cessão dos meus bens à minha filha. Eu fiz uma doação dos meus bens à minha filha, ok?
Então, essas são palavras aqui, não é? Homófonas. Por quê? Porque elas têm exatamente a mesma pronúncia. Ao dizê-las, eu não consigo diferenciar uma da outra. Mas elas têm escritas e significados diferentes. Tá bem? As homógrafas, ih, o professor comeu aqui uma parte da palavra. Estou com fome aqui. Homógrafas. Homo quer dizer igual. Grafos quer dizer escrita. Então, o que são palavras homógrafas? São palavras que têm a mesma escrita, a mesma grafia, mas elas têm sentidos e significados diferentes. Eu posso observar isso aqui nessas duas palavras, ó. Sede e sede, ok? Sede, com E fechado, é a vontade de beber. Sede, com E aberto, é o local para reuniões, ok? Então, essas aqui seriam palavras homógrafas, porque elas possuem, não é? A mesma escrita, mas elas têm pronúncias e significados diferentes, certo? Bom, depois nós temos as palavras parônimas. O que são palavras parônimas? Palavras parônimas são palavras parecidas. Elas são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas elas têm significados diferentes. É o que vai acontecer, por exemplo, com a palavra flagrante, certo? E com a palavra fragrante. Fragrante, certo? Então, o que vem ser flagrante, né? Flagrante é evidente, é pego de surpresa. E fragrante é relativo a cheiro, a perfume. Então, eu vou dizer assim, aquela garota foi pega em flagrante pelos pais quando queimava uma fragrante erva em seu quarto. Não malicinha a frase, né? Estava queimando uma erva perfumada lá no quarto, ok? E é o que vai acontecer com a palavra tráfego e com a palavra tráfico. Tráfego é relativo a trânsito e tráfico é um comércio ilícito, ok? Então, essas seriam palavras parônimas. E aí, os livros, depois, mais adiante, nos próximos livros, virá, quando a gente começar a estudar a gramática propriamente dita, né? Virá uma lista aí de homônimos e parônimos, né? Eminente, que é uma pessoa importante, o eminente promotor fará uma palestra hoje à noite. E iminente, que é uma coisa que está prestes a acontecer. O temporal iminente poderá alagar a cidade, né? Bom, aí nós temos, então, né, uma série, né? Despensa, dispensa, todas aquela listinha de palavras com as quais vocês já se depararam alguma vez na vida e que nós vamos retomar mais adiante aqui, certo? Depois nós temos as palavras polissêmicas, certo? Polissêmicas. Poli quer dizer muito e sema quer dizer significado. Então, o que é uma palavra polissêmica? Palavra polissêmica é aquela que apresenta muitos, inúmeros, vários significados, ok? A palavra é a mesma, certo? Mas ela apresenta variados significados. Então, por exemplo, né, todas as palavras da nossa língua, né, todas as palavras da língua portuguesa, elas são um pouco polissêmicas, certo? Por exemplo, essa palavra, estou me apoiando aqui numa cadeira, né? Certo? Eu digo assim, a cadeira está quebrada, né? A cadeira aqui vai ser o lugar, o assento, o lugar para sentar. Agora eu digo assim, eu fiz 7 cadeiras esse semestre na faculdade, eu fiz 7 disciplinas esse semestre na faculdade, ok? Então, cadeira aí já significa disciplina. E eu posso dizer assim, hoje eu me acordei com uma dor nas cadeiras, né? O pessoal diz, né? Uma dor aqui na cintura, né? Nas costas, enfim, tá? Então, cadeira não deixa de ser uma palavra polissêmica. É justamente essa propriedade da polissemia que nos permite criar as gírias, por exemplo, certo? Na época da minha avó, legal era uma coisa que estava de acordo com a lei. Hoje, legal é algo bom, algo prazeroso, certo? Então, todas as palavras são polissêmicas e é justamente essa propriedade que nos permite empregá-las em outros sentidos que não só aquele que ela tem no dicionário. E aí, gente? Então, olha aqui, ó. Se nós abrirmos o dicionário aqui, né, a palavra ponto, por exemplo, nós vamos ver que o verbete da palavra ponto, ele é muito grande.
palavra ponto é uma das palavras mais polissêmicas que nós temos em língua portuguesa, não é? E assim, ó, corri, corri, corri. Mas quando cheguei no ponto, o ônibus já tinha passado. Quando cheguei no ponto, o ônibus já tinha passado, certo? Ponto aí significa parada de ônibus. E aí eu entrei no trabalho tão apressado que eu até esqueci de bater o ponto. Estou falando no cartão ponto aqui, que atesta a minha presença, certo? Também, né? Também eu posso dizer assim, não é? Então, olha aqui, ó, ponto, parada de ônibus, ponto, nós temos aqui o cartão ponto, certo? E eu posso ser assim, pior que um aluno me veio me incomodar, me pedindo um ponto na média, certo? Aí ponto significa nota. Aí eu disse para o aluno, como é que eu vou te dar um ponto na média se tu não sabes nem usar o ponto nos teus textos, certo? Aí o ponto ele já significa sinal gráfico, certo? Aí eu digo assim, nós discutimos e não chegamos a nenhum ponto em comum, certo? Aí ponto significa acordo. Tá? Eu ontem fiz um doce, mas não consegui dar ponto nele, não consegui dar consistência nesse doce, certo? Caí e levei 3 pontos na cabeça, aí é o ponto de sutura. Aquela mulher faz ponto ali na esquina todas as noites, aí o ponto é local de trabalho, entende? Então vocês observem que ponto é uma palavra polissêmica, por quê? Porque ela apresenta vários, inúmeros significados, certo? Muito bem. Depois nós temos as palavras hiperônimas. O que são palavras hiperônimas? Palavras hiperônimas são palavras que se referem a uma categoria de termos. Palavras ou termos que se referem a uma grande categoria de seres, né, ou de coisas. Por exemplo, a gente pode dizer que fruta é um hiperônimo. A gente pode dizer que flor é um hiperônimo. A gente pode dizer que meio de transporte é uma expressão hiperônima, ok? Certo? Tá? Então, fruta, flor, meio de transporte são o quê? Hiperônimos. Por quê? Porque elas denotam uma categoria de seres. Dentro da fruta, dentro da flor e dentro do meio de transporte, existem aqui subcategorias de seres, ok? Então, por exemplo, fruta, flor e meio de transporte são os hiperônimos. E quais seriam os hipônimos de fruta? Banana, pera, maçã, mamão, laranja. Né? O que seriam os hipônimos de flor? Né? Jasmim, cravo, rosa, hortênsia. Né? Quais seriam os hipônimos de meio de transporte? Ônibus, navio, avião, automóvel, certo? Então, os hiperônimos, eles descrevem uma categoria inteira de seres. Já os hipônimos, certo? Eles descrevem as subcategorias que tem dentro daquela categoria ali, tá bem? Certo? Então, eu não sei se vocês observam ali, ó, que ali na página 42, por exemplo, nós temos ali algumas relações entre palavras, que foi justamente isso que eu acabei de explicar para vocês aqui, tá? O que vale a pena a gente dar uma lida legal aqui no livro, assim, agora neste momento, é o que está ali na página 43, certo? Que diz ali, ó, há determinadas palavras que, pelo seu caráter genérico, acabam amplamente utilizadas em contextos distintos pelos falantes menos preocupados com a linguagem, caracterizando a imprecisão e certa pobreza vocabular. Um caso clássico é o do verbo colocar. Veja, por exemplo, a variada gama de situações em que esse verbo pode ser utilizado. Então, a gente tem que cuidar isso muito na redação, certo? Às vezes, nós usamos vocábulos muito polissêmicos na redação, que cabem em muitos contextos, e aí a linguagem acaba, além de ficar imprecisa, ela acaba, né, ficando um pouquinho pobre também, ok? Então, por exemplo, ó, os exemplos que ele vai dar com o verbo colocar. O professor não quis colocar o jaleco, o professor não quis vestir o jaleco, certo? É preciso colocar
É preciso colocar mais tempero na salada. É preciso acrescentar mais tempero na salada. A enfermeira foi obrigada a colocar uma sonda. A enfermeira foi obrigada a introduzir uma sonda. Ele relutou para colocar o anúncio no jornal. Ele relutou para publicar o anúncio no jornal, certo? Eles querem colocar seus quadros na exposição, eles querem pendurar os quadros, ou simplesmente eles querem expor os quadros. Para não cair, precisou colocar as mãos, precisou apoiar as mãos na parede. Minha esposa pretendia colocar as joias dentro do cofre. Minha esposa pretendia guardar, certo? Ou esconder as joias no cofre. Os diretores vão colocar o aviso na folha do ponto. Os diretores vão fixar o aviso na folha do ponto. É necessário colocar em prática esse seu plano. É necessário pôr em prática. É bom não colocar essas palavras no texto. É bom não escrever, não empregar, não usar essas palavras no texto. Resolveu colocar todo o dinheiro em fundos de investimento. Resolveu depositar o dinheiro. É preciso colocar os relatórios nas pastas de cada palestrante. É preciso guardar os relatórios, certo? Número 13 ali, ó. Esta obra vai colocar o poeta na lista dos mais vendidos. Esta obra vai levar, vai conduzir o poeta à lista dos mais vendidos. O fanático pretendia colocar fogo nas praças. O fanático prometia atear fogo nas praças, ou incendiar as praças. O palestrante pediu a palavra para colocar suas ideias. O palestrante pediu sua palavra para expor, para apresentar, para defender as suas ideias. Então, vocês vejam que colocar é uma palavra muito polissêmica, certo? E o uso de muitas palavras polissêmicas, ele vai acabar, não é, causando a imprecisão do texto, ou então ele vai também revelar a pobreza vocabular de quem está escrevendo. Por isso que, por exemplo, eu tiro das redações de vocês, né, o tem que. Né? As pessoas têm que se conscientizar, as pessoas precisam tomar consciência, certo? Tá? O governo tem que investir mais em educação, é necessário que o governo invista, é importante que o governo invista, é imprescindível que o governo invista, certo? Tá? Então, essas palavras muito imprecisas, certo? A gente vai tirar da redação de vocês, né? Por quê? Né? Porque o texto, além da linguagem não ficar bem precisa ali, certo? Ela vai revelar pobreza vocabular e a gente sabe que isso não tem, porque vocês têm um vocabulário bem legal aí, né? Às vezes é só a preguiça da gente procurar a palavra mais exata para colocar ali, né? Que no ligeirão, às vezes, a gente nem se dá conta, certo? Bom, então é isso, tá? É isso. Tinha mais uma coisinha para falar para vocês a respeito disso e me esqueci. Né? Falando em colocar aí, vocês sabem a diferença, né, entre pôr, botar e colocar, né? Pôr, botar e colocar. Só aproveitando aqui já para dar um toquezinho para vocês. Pôr é largar em qualquer lugar. E colocar é pôr num lugar específico. Tá? Então, pôr, largar em qualquer lugar, certo? E colocar, pôr num lugar específico. Então, por exemplo, tu chega com as compras, não é? Do supermercado, né? E a tua mãe diz assim, mãe, onde é que eu largo essas compras? Né? A tua mãe diz assim, põe na cozinha. Põe na cozinha. O que ela está dizendo? Larga em qualquer lugar da cozinha. Certo? Aí tu vai dizer assim, mãe, mas está calor, essa manteiga que vai derreter. A manteiga tu coloca na geladeira. Entende? Então, pôr na cozinha, largar em qualquer lugar da cozinha. Colocar já é pôr num lugar específico, que no caso é a geladeira. E botar, a gente vai usar no sentido, certo? A galinha bota o ovo, certo? Vocês já ouviram alguma mulher dizer assim, né? Tu não sabe o que é, o que é a dor de botar um filho no mundo, né? Espelhe a criança,
certo? Tá? Aí eu botei uma pedra do rim, né? Eu expeli uma pedra do rim, tá? Então, né, claro que no dia a dia, na linguagem coloquial, a gente não se preocupa com isso, nós usamos aleatoriamente um ou outro aí, sem muitas preocupações, né, com a correção, etc e tal. Mas, no texto escrito, é interessante a gente cuidar desses detalhezinhos, é certo, tá bem? Bom, vamos adiante ali, tá? Na página 44, nós temos ali a questão da ambiguidade, né? O que é ambiguidade? Ambi quer dizer ambos, dois. Então, o que é ambiguidade? É a propriedade, né? Na poesia, por exemplo, ambiguidade é uma qualidade de estilo. Na prosa, na redação, ela vai ser um defeito. O texto literário, ela até é uma qualidade. Aí, no texto não literário, ela é um defeito. A ambiguidade ocorre quando uma frase apresenta duplo sentido. Quando ela pode ser interpretada de duas formas, de duas maneiras diferentes, certo? Depois, nas aulas de redação, nós vamos fazer um estudo da ambiguidade. Por enquanto, vai só aqui o conceito para vocês, certo? A ambiguidade ela pode ser causada por várias maneiras, né? De várias maneiras, certo? Ela pode ser usada, por exemplo, causada pelo uso do pronome que, ela pode ser causada pelo uso do pronome possessivo, né? Então, por exemplo, eu digo assim, ó, perdi, olha aqui, perdi a chave do cofre de joias, perdi a chave do cofre de joias que havia deixado em cima da mesa. Que havia deixado em cima da mesa. Perdi a chave do cofre de joias que havia deixado em cima da mesa. Ó, este que aqui é um pronome relativo. Tá? Quando é que o que é pronome relativo? Quando ele pode ser substituído por o qual ou a qual. Eu perdi a chave do cofre de joias, a qual havia deixado em cima da mesa. Se esse que, então esse aqui é um pronome relativo aqui. Como pronome relativo, né, ele vai retomar um termo anteriormente citado. Só que aqui, não sei se vocês observam que antes do que, eu tenho dois termos aqui, que é chave e cofre de joias. Então, este que, ele pode estar retomando tanto a chave, como ele pode estar retomando o cofre de joias. Então, essa frase ficou ambígua. Na verdade, o que eu havia deixado em cima da mesa? A chave do cofre ou o próprio cofre? Certo? Né? Aí tu vai dizer assim, tá, deixei a chave, como é que eu vou deixar um cofre em cima de uma mesa? Né? Mas vejam aqui, ele está especificando, não é qualquer cofre, é um cofre de joias. E você sabe que um cofre de joias é um objeto pequeno, ok? Certo? Ah, vocês já viram, pelo menos em filme, aquela cena, né, que a pessoa vai lá no banco, pega a chave, tira aquela gavetinha, que é o cofre de joias ali, certo? Coloca em cima da mesa, ok? Então, eu posso estar me referindo tanto a esse que, pode estar retomando tanto a chave quanto o cofre. Então, essa frase ficou ambígua. Isso é ambiguidade. É quando eu posso interpretar a frase com dois sentidos diferentes e os dois sentidos são corretos e são viáveis. Neste caso aqui, como a ambiguidade foi causada pelo que, eu posso desfazer essa ambiguidade trocando o que por qual. Porque como o pronome qual, relativo qual, ele admite artigo, ou qual a qual, eu vou desfazer a ambiguidade usando este pronome, né? Perdi a chave do cofre de joias, a qual havia deixado em cima da mesa, só pode ser a chave, e perdi a chave do cofre de joias, o qual havia deixado em cima da mesa, só pode ser o cofre, ok? Tá? Então, é isso, certo? É isso. Claro que esse recurso para desfazer a ambiguidade aqui, ele só é válido, né, quando os termos que vêm antes do que, eles são de gêneros diferentes. Chave é feminino, cofre é masculino, certo? Aí eu posso trocar o que por qual. Agora, por exemplo, quando os dois antecedentes forem do mesmo gênero, perdi a chave da caixa de joias que havia deixado em cima da mesa, aí não consigo desfazer a ambiguidade
trocando o que por qual. Aí eu vou ter que refazer a frase inteira, tá? Por exemplo, se eu disser assim, ó, o homem disse que seu carro está mal estacionado. O homem disse que seu carro está mal estacionado. Aqui não sei se vocês observam que a ambiguidade ela ocorreu devido ao uso do pronome possessivo seu, certo? Tá? Porque se eu digo o homem diz que seu carro está mal estacionado, pode ser o carro do homem que está mal estacionado ou pode ser o carro da pessoa com a qual eu estou falando. Aqui eu desfaria a ambiguidade, né, dizendo assim, o homem disse que o carro dele, eu trocaria esse C por dele, que está mal estacionado, tá bem? Certo? Então, ambiguidade é isso. É o fato, não é, de uma frase apresentar duplo sentido, certo? E os dois sentidos serem corretos e viáveis, ok? Muito bem. Bom, feito isso, tá? Vendo essas questões, esses conceitos semânticos ali, tá? Porque isso aqui vai ser muito importante para a gente ver depois a interpretação de texto, o uso dos recursos, né, que os autores, os recursos linguísticos que os autores fazem no texto para obter melhor criatividade na mensagem, etc. Tá? Então, isso aí é importante. Depois, ali na página 44, nós vamos ter as variações linguísticas, certo? As variações linguísticas. Bom, aqui, né, gente, nós temos que ter um papo muito sério sobre isso. Tá? A gente sabe que isso aqui, variantes linguísticas, é um conteúdo que cai direto no Enem. Né? Ele vai cair direto no Enem. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui. Só deixa eu me dar uma olhadinha aqui na questão do horário, para ver o que nós vamos conseguir ver hoje a respeito disso. Temos tempo, tá? Então vamos lá. Variações linguísticas, certo? Todos nós sabemos que uma língua, ela não é falada do mesmo jeito em todas as situações, certo? Uma língua, ela não é falada do mesmo jeito em todas as situações, tá bem? Certo? Só deixa eu ajeitar uma coisinha aqui. Conseguindo me enxergar direito, não tá certo. Tá certo isso aqui? Vocês estão me vendo, né? Estão me ouvindo direitinho, né? Isso dá uma insegurança, a gente gravar essas aulas, sabe? Porque... full screen... agora melhorou. Tá bem? Então, vamos adiante aqui. Então, como eu estava dizendo para vocês, uma língua ela não é falada, certo? Do mesmo jeito, do mesmo modo, em todas as situações, tá bem? Certo? Por exemplo, se nós pegarmos a língua portuguesa, o caso da língua portuguesa, nós vamos observar que aqui em Porto Alegre, por exemplo, não se fala a mesma língua portuguesa em todos os bairros, em todas as regiões. Isso pode parecer exagero, né, para vocês dizer uma coisa assim, mas não, certo? Eu, por exemplo, que trabalho tanto com alunos de classe média, de classe alta e de periferia, por exemplo, eu vejo que existem termos que se usam lá na Lomba do Pinheiro, certo? Ou que os meus alunos moradores de rua usam, ou que eles usavam dentro da cadeia quando eles estavam presos, que não são utilizados, né, por vocês, por exemplo, certo? Que são pessoas de uma outra classe social, tá bem? Tá? Então, dentro de Porto Alegre, há variações linguísticas. Nós não podemos dizer que o português que se fala aqui em Porto Alegre é o mesmo português que se fala, por exemplo, em Caxias do Sul, na região da Serra, e que se fala na região da Campanha, certo? Se nós analisarmos essa diferença de estado para estado, né, compararmos o Rio Grande do Sul a São Paulo, a Rio de Janeiro, etc. e tal, nós vamos observar que essas diferenças se acentuam ainda mais. E se nós formos, então, ver as diferenças de português que existem, né, entre o Brasil e Portugal, nós vamos ver que essas diferenças se acentuarão ainda mais.
certo? A essas formas diferentes, a essas variedades de uso de uma língua, nós chamamos de variação linguística, certo? Essa variação linguística, ela se dá por diferentes fatores, tá? Ela se dá por diferentes fatores. Ela se dá, por exemplo, por fatores relacionados ao gênero, né? Fatores relacionados ao gênero, certo? Existem palavras, existem termos que mulheres falam mais do que homens, né? Por exemplo, assim, uma mulher chega, uma vez eu vi numa loja, a mulher diz assim, eu preciso dessa blusa. Ela pega, eu preciso dessa blusa. É muito difícil tu observares homens dizer assim, eu preciso dessa gravata, né? Então, o gênero, né, por incrível que pareça, ele vai interferir na forma, né, como uma linguagem é usada, como uma linguagem é falada, certo? Depois nós temos os fatores, né, também a faixa etária, por exemplo, é outro fator que interfere na variação linguística, ok? A faixa etária. Vocês podem ver que a linguagem que os avós de vocês usa, né, é um pouco diferente da linguagem que vocês usam, certo? Às vezes um velho, um idoso, ele fala um termo, né, de uso muito jovem, uma gíria de uso, fica até engraçado, não é verdade? Tá? A minha avó, minha avó, por exemplo, que nasceu em 1924, faleceu há 8 anos, ela sempre que via um homem bonito assim na televisão, ela dizia assim, ele é um pão, ele é um pão. Né? Na época dela se dizia isso, né? O homem bonito era um pão. Hoje, sei lá, ele é um gato, ele é sei lá o quê, mas então a faixa etária influencia no modo como a linguagem é falada, ok? Outros fatores que interferem, né, no uso da linguagem são os fatores históricos, certo? Os fatores históricos. Tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem lá a obra do Machado de Assis, certo? Lá, sei lá, o Dom Casmurro, ou o próprio Quincas Borba, vocês vão dizer assim que ele tirou 2 vinténs da algibeira. Algibeira, o que é bolso? Antigamente não se falava a palavra bolso, né? Se falava a palavra algibeira. Então, aí nós temos uma variação histórica de uso da linguagem, certo? Nós temos também os fatores geográficos, que interferem na variação linguística, certo? Que são esses que eu falei para vocês. O português do Rio Grande do Sul, mais próximo da fronteira, né, ele é usado de um jeito, certo? Ali, por exemplo, na região da Serra, ele vai ser usado de um outro jeito, de uma outra forma, né? Eu me lembro, sempre falo essa experiência para vocês, quando eu morei em Caxias do Sul, morei 2 anos em Caxias do Sul, a minha filha tinha, naquela época, a Laura tinha, eu acho que uns 10 anos, ela pegou um vocabulário lá da Serra que não se usa aqui em Porto Alegre, por exemplo. Você sabe que na Serra eles usam muito o verbo pedir no sentido de perguntar, né? Eles não dizem assim, pede para a professora se dá para... Eles não dizem pergunta para a professora se dá para transferir a prova. Eles dizem pede para a professora se dá para transferir a prova. Então, ela pegou esse uso, não é, do verbo pedir no sentido de perguntar, e aí, quando voltamos para Porto Alegre, eu tive que tirar esse costume dela, não é? Por quê? Porque na escola as pessoas já não estavam entendendo direito aquilo ali, né? Porque não é um uso desse verbo que se faça em Porto Alegre. Ok? Então, por exemplo, repetindo, as cidades que têm fronteira, que fazem fronteira mais com o Uruguai, por exemplo, elas vão usar, não, minha querida, não pode subir aqui. A gata quer subir aqui. Tá? Elas vão usar, não é, um vocabulário diferente, um pouco diferente, né, das regiões mais centrais do Rio Grande do Sul. Ok? Tá bem? Muito bem. Tá? Vai ficar aqui, então. Não, eu tenho um problema aqui. Sabe onde é que esse computador está apoiado? Sabe aqueles brinquedos que a gente compra para gato, assim, que tem uma caixinha aqui, assim, um bastão para eles afiarem as unhas e uma outra coisa aqui para eles ficarem, né? Pois é, o meu computador está apoiado aqui, então ela quer se deitar na cama dela, coitada, né? E eu vou ter que dar uma interrompida aqui para tirar essa criança daqui, tá, minha filha? Calma, calma, olha aí o fiasco. Olha aí, tá braba.
Tá? O pai vai te prender lá no quarto, tá bem? Porque o pai tá usando a tua cama aqui, dá licença. Desculpe. Problemas domésticos. Olha, eu vou dizer, né? O que que a gente não faz nessa época, né? Para a gente poder seguir as nossas aulas aqui. Tá? Então, falei dos fatores geográficos, tá bem? Claro que a gente vai comparar o Nordeste, a região Sul, não é? Dentro desses fatores geográficos também, tá? E por aí vai. Depois nós temos aqui também os fatores tecnológicos, né? Os fatores tecnológicos, eles também influenciam, né, na variação linguística, certo? Então, se nós pegarmos, por exemplo, um dicionário lá da década de 80, nós não vamos ter lá a palavra deletar, a palavra escanear, certo? A palavra printar. Por quê? Porque naquela época não tínhamos informática, né? Não tínhamos ainda toda essa questão do desenvolvimento da informática. Então, né, essa tecnologia, ela nos trouxe vários vocábulos, certo? Que não existiam antigamente, ok? Certo? Então, por exemplo, a gente pode ver que a nossa adoção de termos da língua inglesa, certo? No português, ela ocorre por fatores tecnológicos e econômicos também, certo? Como os Estados Unidos é uma nação economicamente forte e como a nossa economia está subordinada a ela, nós acabamos, então, adotando termos, né, da língua inglesa, certo? Devido a essa influência econômica que nós temos dos Estados Unidos, certo? Então, há esse fenômeno, né, de uma língua ser utilizada de várias maneiras em diferentes situações, nós chamamos de variação linguística. Podemos colocar aqui também os fatores sociais, que são importantíssimos também. Vocês sabem, não é, que o uso da língua varia de classe social para classe social, certo? Tá? Então, existe uma língua falada pela classe alta da população, uma pela classe média, outra pela classe baixa da população. Então, todos esses fatores aqui criam esse fenômeno da variação linguística, certo? Estou fazendo um apanhado do que vocês têm aqui no livro, certo? Porque aqui no livro vocês têm tudo isso bem explicado, com uns textos, etc e tal, né? Então, eu estou dando fazendo um apanhado geral aqui, depois vocês leiam essas páginas ali, a página 44, 45, 46 e 47 em casa, certo? Aí na casa de vocês, porque senão a gente ficando lendo, interrompendo aqui, a coisa fica meio chata, né? Ainda mais que a gente está gravando essa aula não é presencial, tá bem? Bom, esses fatores aqui, eles interferem no jeito como uma língua vai ser falada, certo? E aí, não é? Aí nós vamos ter, devido a essa variação linguística, os tais dos níveis de linguagem, certo? Então, vamos colocar aqui os níveis de linguagem. Níveis de linguagem. Bem? Isso é uma discussão muito importante. Vocês já sabem, não é? Que no Enem eles pedem bastante isso aqui também. Quais seriam os níveis de linguagem? O culto, tá? O culto, certo? Ou padrão, linguagem culta, linguagem padrão ou linguagem formal, certo? Tá? O Enem até não gosta muito desse termo língua culta, né? Eles usam mais língua padrão ou língua formal, bem? Certo? Quais as características, né, desse nível culto, desse padrão? O respeito às normas gramaticais. O respeito às normas gramaticais. Certo? Tá? O respeito às normas ditadas pelos gramáticos. Certo? Essa linguagem, ela vai acontecer basicamente na escrita. Na fala, é muito difícil alguém utilizar a norma culta, a norma padrão o tempo inteiro, certo? Os apresentadores do Jornal Nacional, por exemplo, eles usam a língua culta, a língua padrão. Tá? Todos os noticiários que nós vemos na televisão, os programas
de boa qualidade, programas científicos, eles vão usar a linguagem culta, a linguagem padrão, que vai respeitar a norma gramatical, ok? Certo? Esse nível é falado pelas pessoas com instrução, as pessoas que tiveram acesso à escola, certo? Tá bem? Certo? E essa língua padrão é considerada a norma, aí que a gente vai observar isso aqui, a norma de prestígio, certo? Como se para pertencer à classe alta da população, como se para me inserir no mercado de trabalho, eu precisasse dominar a norma culta e padrão, considerada, então, a variante, a norma de prestígio, certo? O que nós falamos, né, sobre o nível culto da linguagem? Quanto mais próximo aos grandes centros urbanos, a capital, eu estou, mais eu convivo com a norma culta e com a norma padrão. Quanto mais distante, né, eu estou dos grandes centros urbanos, certo? Mais eu vou absorver aquelas influências regionais e mais eu vou me desviar da norma culta, da norma padrão da língua, certo? Quanto mais tempo eu ficar na escola, quanto mais tempo eu ficar na escola, mais convívio vou ter com a norma culta, com a norma padrão, certo? Porque essa é a norma que os professores usam na escola. A maioria deles, pelo menos, certo? Quanto mais afastado eu fico do ambiente escolar, mais afastado eu fico do uso da norma culta, da norma padrão da linguagem, ok? Certo? Tá bem? Dentro de Porto Alegre, né, aonde se observa o maior convívio com a norma culta, com a norma padrão, nos bairros onde vivem pessoas economicamente privilegiadas, certo? E nas proximidades da zona de poder. Qual é a zona de poder político que nós temos aqui em Porto Alegre? É aqui, a 3 quadras aqui de casa, né? Ali na Praça da Matriz, onde ficam concentrados os 3 poderes ali. O Legislativo, na Assembleia Legislativa, certo? O Executivo, no Palácio Piratini, e o Judiciário no Tribunal de Justiça. Nós temos a representação dos 3 poderes ali. Então, quanto mais próximo eu estou dessa zona de poder, mais eu convivo, não é? Com a norma culta da língua, ok? Essa norma culta é falada por menos de 1% da população brasileira, tá? Menos de 1% da população brasileira, certo? Tá? Porque essa norma aqui, ela é praticada, quando ela é praticada, né, pela classe alta. É a linguagem da classe alta. E depois nós vamos fazer uma discussão sobre esse assunto que é muito importante. Tá bem? Certo? Gente, só um momentinho aqui. Precisei soltar a gata ali. Deus me ajude. Vamos adiante. Tá? Depois nós temos a norma coloquial da língua. Coloquial. Certo? Essa norma coloquial é a norma que nós utilizamos no nosso dia a dia. Certo? As pessoas da classe média, certo? Elas têm a tendência de falar mais na classe média e também pela classe alta também, porque, como eu disse para vocês, que a norma culta ela vai ser utilizada basicamente na escrita, certo? Então, é a linguagem do dia a dia, tá? É a linguagem do dia a dia, certo? Ela não tem muita preocupação, ela não tem muita preocupação com as normas, né? Com a norma gramatical, com as normas, certo? É uma linguagem mais espontânea. É uma linguagem mais espontânea. Ela admite, por exemplo, o uso de gírias, certo? Então, essa é a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia. Tá? A gente não tem muita preocupação com a gramática, a gente come lá um S, lá que outro, comete um erro de concordância, certo? Cometemos erros de uniformidade de tratamento, ao invés de dizer tu foste, a gente diz tu foi, não é? A gente abrevia um pouquinho as palavras, né? Em vez de dizer tu estás, eu digo tu tá, né? Então, essa seria a norma coloquial.
ela é muito mais espontânea que a norma culta. A pessoa se sente mais livre para falar, não precisa ficar se cuidando ali. É uma linguagem que, como absorve gírias, ela vai ser uma linguagem bem mais criativa, né, que a norma culta da língua. Certo? Muito bem. Então, aqui nós temos níveis de linguagem culto, padrão, coloquial. Depois nós vamos colocar um outro aqui, deixa eu apagar o primeiro. Tá? Depois nós temos aqui o nível vulgar de linguagem. Certo? O nível vulgar de linguagem. Tá? O que seria esse nível vulgar de linguagem? O nível vulgar é aquele nível utilizado pelas pessoas sem instrução. Tá? Então, ele é usado pelas pessoas sem instrução, pelas pessoas que não tiveram, não é, acesso à escola, logo não conviveram com esse nível, né, com o nível culto da língua, não tiveram essa oportunidade, certo? Ela desrespeita totalmente, né, ou em grande parte, as normas gramaticais, certo? Então, aqui não há a mínima preocupação com as normas gramaticais, certo? É a linguagem do problema, do botemo, do tiremo, do peguemo, certo? Tá? Que não há nenhuma preocupação aqui com a norma gramatical. Ela é falada pela maioria da população, certo? Vocês podem achar que não, né? Por quê? Porque nós estamos em Porto Alegre, na capital, perto da zona de poder, né? Convivemos com pessoas de uma determinada classe social. Agora, se nós formos para as periferias, para as regiões lá periféricas também do interior, né, onde vivem a maioria das pessoas, nós vamos ver que realmente é o padrão, é o nível de linguagem que predomina, certo? Depois nós temos também aqui, certo? O nível regional de linguagem, né? Que tem ali no livro de vocês, tem até uma tirinha do Chico Bento ali, depois vocês vão ler ali direitinho, né? A gente tem a língua regional, que é a língua falada numa determinada região, certo? Numa determinada região, certo? Aqui a gente tem aqui, inclusive, a questão do dialeto, né? Do dialeto. O que é o dialeto? É a forma como uma língua ela é falada numa determinada região geográfica, certo? Então, por exemplo, se nós pegarmos o Contos Gauchescos e Lendas do Sul, do Simões Lopes Neto, vocês vão observar ali que ali tem um dialeto gauchesco. Nós que somos gaúchos não entendemos direito aquilo ali. Eu, por exemplo, não entendo. Eu, cada vez que leio aquele A Sorte, que eu já fiz isso. Eu tenho uma edição aqui, velhinha, do Contos Gauchescos e Lendas do Sul, aqui, que eu sublinhei, me dei trabalho de sublinhar, procurar no dicionário, colocar o significado das palavras ali. Então, cada vez que tenho que preparar uma aula sobre essa obra, eu pego essa minha edição, porque a coisa já está esmiuçada ali. Tanto que você sabe, né, que existem a maioria das edições de Contos Gauchescos e Lendas do Sul, elas vêm com um glossário lá no final, porque é impossível, né, mesmo para nós gaúchos aqui, entendermos, né, tudo que está escrito ali, porque ali é um dialeto gauchesco, certo? É a língua regional, é a língua falada numa determinada região. O Guimarães Rosa, por exemplo, ele vai usar o dialeto, né, do sertanejo, e ele vai também criar neologismos ali dentro desse dialeto, enfim. Tá? Então, esse seria o nível regional de linguagem. Certinho? Bom, vamos fazer uma piramidezinha aqui assim, olha aqui, ó. Como é que uma palavra, uma regra gramatical, um tipo de construção, ela chega, não é, lá na classe alta da população? Nós temos aqui, ó, vamos dividir essa piramidezinha em 3 partes aqui, certo? Essa aqui, inclusive, deixa eu refazer isso aqui para fazer uma divisão mais correta aqui para vocês, tá? Só me dê um tempinho aqui. Ai, meu Deus do céu, tá torto isso. Tá muito torto. Mas, enfim. Não sou muito bom nessas coisas. Vamos botar esse bem pequenininho, esse aqui um pouco mais. Certo? Bom. Aqui nós temos, não é? O basileto. Basileto. Aqui nós temos o mesoleto. Mesoleto. E aqui nós temos o acroleto. Basileto, mesoleto e acroleto. Tá? Bom,
aqui no Basileto nós temos a base da pirâmide social, né? Certo? Todas as palavras, a maioria das palavras que nós temos, das inovações vocabulárias que nós temos, elas começam, por exemplo, né, lá na base da pirâmide, né? Lá na periferia, certo? Lá na periferia. Por exemplo, assim, ó, foi o caso que aconteceu com a palavra perua, por exemplo, e com a palavra periguete, né? Essas palavras perua e periguete, elas começaram a ser usadas aqui, certo? Foi a classe baixa, né, que começou a chamar a mulher muito enfeitada de perua. Foi nas periferias de Salvador, nos bailes funks, que surgiu a palavra periguete, né, que vem de perigo, né? A periguete é uma mulher perigosa, certo? Tá? Então, olha só, essas palavras aqui, então, elas foram inventadas aqui no Basileto, né? Na periferia, na base da pirâmide social, ok? Certo? Para uma palavra sair daqui e passar e ser adotada pelo acroleto, pela classe alta da população, ela tem que furar, ela tem que passar pelo mesoleto, certo? Tá? Então, ela sai do basileto, ela é aceita pela classe média, né? E aí ela pode chegar a ser utilizada aqui no acroleto, certo? Na classe alta da população, tá bem? Então, por exemplo, a palavra perua, ela fez esse processo. Ela começou aqui, ela chegou até aqui e ela chegou aqui no acroleto, tá? Certo? Tanto que pessoas de classe alta falam a palavra perua, né? Para se referir a uma mulher muito enfeitada, ok? A palavra periguete, ela foi inventada aqui no Basileto, ela já chegou no Mesoleto. A classe média já usa esta palavra aqui. Não se sabe se ela vai chegar aqui no Acroleto. Tá? Deixa eu dar um exemplo assim, sobre esse fenômeno. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu, infelizmente, sou fumante. Agora, com essa pandemia, espero parar, porque eu estou reduzindo horrores, assim, estou fumando bem menos do que eu fumava no dia a dia, né? Então, acho que eu já estou no caminho certo para parar com isso. Fala em fumar, me dá tosse. Né? Lá na Lomba do Pinheiro, né, e os meus alunos moradores de rua, quando eles me veem fumando, assim, quando uma pessoa lá da Lomba do Pinheiro, aqui do centro, eles me veem fumando aqui, eles dizem assim, professor, me apoia num cigarro? Me apoia num cigarro? Essa expressão me apoia, né? Me apoia, ela surgiu aqui no Basileto, né? Ela está no domínio da periferia aqui, professor, me apoia num cigarro, certo? Me causou estranheza que o ano passado, né, quando eu estava dando aula no Lindóia, tá? De tarde, certo? E um aluno do Lindóia me perguntou, me disse essa expressão, professor, o senhor me apoia num cigarro? Né? Então, isso significa que essa expressão me apoia no cigarro, ela está saindo do basileto e ela já está no mesoleto. Agora, nós temos que ver se ela vai chegar a ser aceita no acroleto. Tá bem? Certo? Tá? Então, é isso. Tá bem? As inovações vocabulares, elas sempre vão começar a acontecer, a ocorrer nas classes mais populares. Certo? Nas classes mais populares. Tá bem? Bom, essa variação linguística aqui, ela vai dar um nome, ela vai originar aquilo que nós chamamos, né, de preconceito linguístico. Preconceito linguístico. Certo? Preconceito linguístico. Eu não sei porque ainda não fizeram um tema de redação do Enem, né? Sobre preconceito linguístico. Eu acho um tema bem pertinente aqui, a questão do preconceito linguístico. Você sabe que o preconceito linguístico é tão nefasto quanto o preconceito racial, o preconceito de gênero. Tá? O que é o preconceito linguístico? É nós discriminarmos as pessoas pela linguagem que elas falam, certo? A gente discriminar as pessoas pela forma como elas se utilizam da linguagem. E isso acontece muito na sociedade.
Isso acontece muito na sociedade, por quê? Porque quem usa a norma culta, né, a norma padrão da língua, é a classe alta da população. E é a classe alta da população que detém os meios de produção, certo? É a classe alta da pontuação que é a dona, sei lá, da Gerdau, do Zafari, não é? Que são os grandes acionistas da Petrobras, etc. e tal. Então, quem domina, quem detém os empregos, os meios de produção, é justamente a classe alta da população. E a classe alta da população é que determina o perfil de funcionário que ela vai querer trabalhando na sua empresa, certo? E ele não quer um funcionário que fale problema, partilheira, tiremo, botemo, né? Ele quer um tipo de funcionário que domine também a norma culta, a norma padrão da língua. Por isso que, em muitos concursos públicos, certo? E por isso que muitas empresas privadas fazem provinha de língua portuguesa para admitir funcionários, certo? Por quê? Né? Porque eles exigem que o funcionário domine, então, a norma culta, a norma padrão da língua, certo? Tá? Então, a forma como a pessoa se utiliza da língua, né, ela é um fator de discriminação social no nosso país, ok? Por quê? Porque as classes populares, mesmo que elas não usem a norma culta, a norma padrão da língua, elas esperam que as pessoas que são de uma classe superior a delas falem e dominem a norma, e dominem a língua padrão, certo? Vocês, quando forem médicos, por exemplo, vocês perderão boa parte do respeito, né, do paciente, vocês disserem, levanta os braços, né? Levanta os braços, certo? Tu infringisse uma norma gramatical ali. Aquele teu paciente, ele pode não ter nem o primeiro grau completo, ele pode falar isso na casa dele, mas ele não espera que um médico, certo? Que é uma pessoa que tem um status social mais reconhecido, certo? Se comunique, cometa, né? Não domine, não fale, não use a norma padrão, tá bem? Então, na verdade, a norma, a forma como a pessoa se comunica é um fator de discriminação social, tá bem? Eu, por exemplo, se fosse empresário, eu não importaria se as pessoas, meus funcionários falassem botei, peguei, tiremos, eu queria saber se ele é competente, se ele sabe fazer aquilo ali, se ele tem caráter, se ele é honesto, certo? Mas não, né? Nós discriminamos sim pessoas que falam um padrão que se desvie muito da norma culta da língua, não é? Certo? Eu não sei se eu teria uma namorada que dissesse partilheira, problema, peguemos, botemos. Ah, não. Olha, sinceramente, né? Ou vocês, gurias, têm um namorado que fale assim também, né? O que é uma bobagem, na verdade, né? A gente deveria se preocupar com o caráter da pessoa, né? Com o que ela é, porque isso aí depois se muda com o tempo, ou não se muda, se aceita, né? Mas não. Né? Então, a língua ela ainda é uma forma, não é, de discriminação social. Vocês vejam o que aconteceu com esse ministro da Educação, que ele escreveu impressionante, com C, não foi uma coisa assim, cometeu umas gafes aí, né, em termos de vocabulário, impressionante com C, falou cafta no lugar de caf, que aparece também. Então, vocês imaginam o seguinte, né, a enxurrada de críticas que teve nas redes sociais em relação a isso, porque não se espera que o ministro da Educação cometa um erro ortográfico dessa natureza, né? E aí tem o povo da teoria da conspiração, que diz que ele cometeu esse erro para fazer as pessoas se desviarem dos reais problemas, né, desse governo, etc. e tal. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Só quero dizer para vocês, né, que esse preconceito linguístico é nocivo, certo? Ele é um fator de exclusão social, tá? E ele deve ser combatido, assim como todos os outros preconceitos que nós temos, não é por aí, e que são tantos, ok? Certo? Bom, aqui no livro de vocês, vocês têm ali, né, as variações linguísticas, tudo que eu expliquei para vocês, né? Depois vocês têm as variantes regionais, que eu já falei para vocês, as variantes sociais, que eu já falei para vocês também. Tem uma outra variante ali que diz assim, ó, variantes de registro. O que é essa tal dessa variante de registro, né? É a questão da gente usar, o registro seria, no caso, a língua escrita, tá?
Quais são os desvios que nós fazemos da norma padrão na língua escrita? A colocação pronominal, por exemplo. Tá? Vocês sabem que nós temos aqui no Brasil aquela norma que, na minha opinião, é ridícula, não é? Que não se pode começar uma oração com pronome oblíquo, né? Então, não pode ser assim, ó, me dá uma aspirina, por exemplo. Não posso chegar na farmácia e dizer, me dá uma aspirina. Eu tenho que dizer, dá-me uma aspirina. Só que esse dá-me uma aspirina aqui, ele é completamente estranho, certo? Sei lá, se eu chegar aqui na Panvel e quero dizer para a guria, dá-me uma aspirina, acho que a guria se assusta, né? Mas isso aqui, né, você sabe que é uma colocação pronominal do português de Portugal, certo? Tá? E isso aqui é uma colocação pronominal do português do Brasil, tá bem? Tanto que vocês sabem que a URGS, por exemplo, ela é bem flexível nessa questão da colocação pronominal na redação, certo? Claro que a gente vai fazer a colocação certinha ali para não dar problema nenhum, mas eles não ligam muito, assim, eles só pegam, eles só descontam aqueles casos, né, mais, como é que eu vou dizer assim para vocês, mais grotescos de colocação pronominal equivocada, certo? Então, por exemplo, não atrai pronome, né? Não me esquece, não esquece-me, certo? Que me deu, que atrai pronome, não que deu-me, bem? Então, esses três casos aí, né, de não atraindo pronome, do que atraindo pronome, eles vão descontar mais. O resto, eles não vão ser tão rígidos assim. Por quê? Porque o registro, que é uma variante linguística do Brasil, a forma de escrever é um pouco diferente também da forma, né, de escrever que é usado lá em Portugal. Ok? Certo? Isso eu acho aqui uma coisinha para mostrar para vocês. Acho que não está mais aqui. Depois eu procuro e na outra aula eu mostro para vocês. Que é uma amiga minha que mora lá, que me mandou uma lista mora no Porto, ela me mandou uma lista de termos que nós usamos no Brasil e a tradução para Portugal, ou termos que eles usam lá e a tradução para cá, né? E aí isso vai ilustrar bastante a questão da variação linguística, tá? O fato é que no Enem a gente pode dizer, né? A gente diz assim, uma das coisas que a gente tem que evitar, para a prova do Enem, não existe língua certa ou língua errada. Existem, não é, línguas mais adequadas ou menos adequadas para cada situação. Porque vocês sabem que a norma culta, a norma padrão, ela nem sempre vai ser a mais adequada, né? Em determinadas situações. Vocês vejam com essa questão dessa coronavírus, dessa epidemia, né? Vocês imaginem se os médicos fossem para a televisão e fossem usar a linguagem científica mesmo, o jargão médico mesmo para explicar as coisas. A maioria da população não iria entender, certo? Tá? Então, nem sempre esse padrão é mais adequado. O padrão culto, a norma padrão, ela é a mais adequada para ser utilizada, porque senão não vou ser entendido, se eu não vou ser entendido, não tem comunicação, e o objetivo da linguagem é criar comunicação, aproximar as pessoas e não afastá-las, ok? Isso vai acontecer, por exemplo, no meio jurídico, né? Porque você sabe que outro fator que interfere na variação linguística, que eu não coloquei ali anteriormente, é o fator profissional, né? Cada linguagem usa determinados termos. Cabeleireiros têm termos que eles usam entre si, médicos têm termos que eles usam entre si, advogados, engenheiros, certo? Então, existe uma linguagem típica de determinado grupo profissional também, certo? Os médicos não dizem, né, que ele teve febre, dizem que ele fez febre. Fez febre. O cidadão comum diz que ele tem febre, né? Está com febre. O médico diz que ele fez febre, ok? Então, muitas vezes, como eu estava dizendo para vocês, a norma padrão, ela não é a norma adequada para a gente se comunicar. Tá? Existe, por exemplo, não sei se vocês já viram alguma entrevista, alguma notícia dessa na televisão, existe um movimento em nível nacional, que é comandado por um juiz, inclusive, que propõe
a simplificação da linguagem na justiça, certo? Porque muitas pessoas não entendem o jargão jurídico, os termos jurídicos. Vou dar um exemplo para vocês, né? A pessoa chega lá no balcão do fórum e pede informação sobre o seu processo. Hoje ele nem pede mais, né? Ele pega um papelzinho, ele dá o número do processo, o CPF dele, entra ali, né, na recepção do fórum e eles já dão ali. Aí aparece lá no papelzinho o seguinte, a situação do processo, assim, processo concluso. Processo concluso. Gente, eu sou filho de advogada, né? Processo concluso. Fiz direito, fiz 3 anos de direito, mas não concluí. Processo concluso. Um cidadão leigo, se eu sou um cidadão leigo, eu olho isso aqui, digo, o processo está concluído, ele está concluído. Ah, então eu ganhei o processo ou eu perdi o processo? Já foi dada a sentença, então, está concluído. Não, não é isso. No jargão jurídico, o processo concluso é aquele processo que está com o juiz para dar sentença. Está aguardando sentença, está com o juiz para dar sentença. Então, vocês vejam assim, ó, não seria muito mais simples colocar naquele papelzinho a informação, de vez de dizer concluso, botar assim, está com o juiz aguardando sentença? A pessoa entenderia muito melhor, né? Certo? Haveria ali, de fato, comunicação. Entende? Então, nem sempre a norma culta, a norma padrão, vai ser a norma adequada para nós nos comunicarmos, certo? Aí vocês poderiam perguntar o seguinte, né? Já que a norma culta, a norma padrão não é mais utilizada, a mais utilizada é a coloquial, é a vulgar, por que não são essas as variantes linguísticas que se ensinam nas escolas? Por que a gente tem que estar preso à gramática que diz dá-me uma aspirina, quando a maioria diz me dá uma aspirina, certo? É que nós precisamos, gente, de uma língua que unifique o nosso país. Porque vocês sabem que o nosso país é um país de dimensões continentais. A linguagem utilizada nas várias regiões do Brasil é uma linguagem muito específica, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu dou um beijo, no Nordeste eu dou um cheiro, certo? Então, existem muitas, né, muitas construções sintáticas que são, não é, típicas de determinada região. Então, né, se não há um fator que unifique a língua, isso vai se transformar numa torre de Babel, né? Se eu for fazer um Enem, então eu vou ter que fazer um Enem, né, lá para Pernambuco, outro para Brasília, outro para o Distrito Federal, outro para Rio Grande do Sul, outro, né, para Santa Catarina, né? Não. Então eu tenho uma norma que unifique, e essa norma é a norma gramatical, é que está nas gramáticas, que mesmo que a gente saiba que não seja usada pela maioria da população e não seja usada em larga escala, certo? Ela vai unificar, né, esses diversos falares e usos que nós temos da língua portuguesa no Brasil. Ok? Certo? Então, é isso que está ali no livro de vocês. Tá bem? Tá? É isso. Só estou aqui dando uma olhadinha no livro aqui. E a gente conta, assim, que vocês façam aqueles exercícios, como eu falei lá no início. E depois, na sexta-feira, vou colocar o gabarito deles aqui. Tá bem? Certo? Eu acho muito, assim, enfadonho a gente fazer... Acho que um exercício de matemática, de química, de física, ele é mais dinâmico, né, pessoal? Mas um exercício de língua portuguesa que tem muito texto fica muito chato fazer. Então, eu prefiro colocar o gabarito aqui, certo? Desses exercícios, tá bem? Vocês vão tentando fazer aí, tá? E aí a gente faz uma aula depois só de dúvidas em relação a esses exercícios antes de encerrar esse livro aqui, tá bem? Gente, eu vou querer que vocês me enviem sugestões, porque com essa questão dessa pandemia, né, muitas coisas que nós tínhamos combinado, né, ficaram em suspenso aqui. Né? Não sei se vocês concordam comigo, elas ficaram em suspenso. Né? Então, a gente está tentando se adaptar do modo que a gente consegue, né, para a gente tocar o barco, né? Então, assim, ó, eu não sei se vocês se lembram que numa das nossas últimas aulas nós tínhamos
combinado de começar a ver a gramática, né? Porque esse livro não tem nada, nada, nada de gramática. O que vocês acham disso? Me mandem mensagem aqui, se não for por aqui, mandem mensagem lá pelo meu WhatsApp, né? Vocês têm, já botei inúmeras vezes aqui, ó. 99253-4333, certo? Eu ainda estou me familiarizando com essas tecnologias, então eu conversar com vocês, interagir aqui, para mim tá mais difícil. Eu fiz uma aula lá no universitário, lá no Conecta, perdão, lá no Conecta para aprender a usar esse aplicativo aqui, então, porque estou com muita dificuldade para isso, certo? Espero que eu tenha conseguido hoje gravar direitinho essa aula. E então não estou conseguindo interagir muito com vocês. Depois eu vou ligar lá para o curso para tirar algumas dúvidas a respeito disso. Mas o que vocês propõem, hein? Quem sabe a gente faz a metade das nossas aulas seguindo esse livro, já vamos conversar, ver umas conteúdos de gramática, ou então nós fazermos aquilo que a gente já programado, né? Resolver provas da URGS. Né? O que vocês acham? Né? Aí eu marcaria uma prova, porque não tem como entregar para vocês, a gente combinaria, vamos resolver, por exemplo, semana que vem a prova de 2018. Todo mundo providenciaria a prova aí na sua casa, imprimiria, se fica mais fácil aí para vocês, certo? E aí a gente começaria resolvendo essas provas aqui no quadro, puxando conteúdos gramaticais que caem nelas, certo? Para a gente dar uma tocada, né, nessa questão da gramática. Porque a gente não sabe muito o que vai acontecer, né, gente? Existem especulações aí, vão transferir o Enem, vão transferir o vestibular da URGS, né? Seria coerente, né? Está tendo uma passeata aqui, cara. Seria coerente, né? Mas a gente não pode se basear nisso. E a gente sabe que a gente tem que fazer uma única coisa, né, gente? Estudar. Estudar. Porque isso aí não vai ser perdido, né? Se transferirem, eu já dou conteúdo na ponta da língua e depois eu só reviso, né? Se não transferirem, eu estou pronto. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo para estudar, né? Estamos enclausurados aqui. Eu nunca trabalhei tanto, porque estou sempre gravando live, agora tem mais 50, falta corrigir 20 redações ainda, que o motoboy vem aqui ao meio-dia buscar, não é? As redações, então estou trabalhando direto mesmo em casa. Nem estou sentindo isso, né? Ser feitos. Mas vocês que são jovens estão sentindo muito mais, né? Então, vamos aproveitar para estudar. Né? Então, eu proponho que na próxima aula, na próxima quinta-feira, a gente divida o tempo. A gente faça metade do tempo aqui usando o livro e a outra metade a gente resolva a prova da URGS, que esse era o nosso projeto lá antes de encerrarmos. Não era isso? Tá? Certo? Alguma dúvida, gente? Eu faço aqui, tá aqui, chat. Chat tem 2 aqui. Deixa eu clicar aqui. A Tainá disse tudo certo, a Bárbara disse tudo certo, Sor. Tá, tô com o chat aberto aqui. Vocês não querem se manifestar aqui no chat, aproveitando esses minutinhos que ainda nos restam aqui, né? Acho que temos 10 minutos ainda. Esses minutinhos que restam aí para vocês se manifestarem aqui no chat sobre essa proposta que eu fiz para vocês. Eu vou aguardar, tá? Uns 3 minutinhos que vocês se manifestem. Gosto da ideia de fazer provas da URGS, a Rita, ó. Tá? Eu acho, Rita, eu acho que a gente está perdendo tempo, inclusive. Acho que já éramos para ter começado. O João Vitor também, certo? Tá? O resto do grupo concorda? Enquanto vocês vão escrevendo aqui, só deixa eu pegar um copinho d'água que me deu uma sede terrível aqui. Vamos ver, uma ótima ideia, o Iago, a Tainá concordo, a Bárbara também. Agora o Gianluca também falou que é uma boa ideia, então eu acho que tá, né? Era isso que eu precisava, gente.
Então, vamos combinar uma coisinha aqui. Vamos começar com a prova de 2018? O que vocês acham? Ou vocês querem começar com a 2? Não, deixa eu bater o martelo aqui, senão vai ficar muita coisa. Vamos, então, providenciar para a aula que vem, para a próxima quinta-feira, a prova da URGS de 2018. Ok? Meia horinha de livro, meia hora, 40 minutos máximo de livro, e o resto de prova. Então, prova da URGS 2018. Quem puder, imprima aí na sua casa, ou baixa aí no computador, certo? Tá? As provas estão disponíveis no site da URGS, parece que também no site do Universidade. Do Conecta tem as provas da URGS. Né? As provas da URGS tem coisa aí no site do Conecta que vocês conseguem acessar essas provas. Então, eu vou precisar da prova de 2018. 2018 para a aula que vem, para quinta-feira que vem, ok? Mas antes disso, a gente vai se falar na quarta, na aula de redação, aí eu vou lembrar vocês, tá? Por falar em redação, não se esqueçam de entregar a redação, tá? Vocês estão escrevendo pouco ainda. O tema dessa semana, né, a camaratização da sociedade, bem interessante, tá? Vocês têm até a próxima quinta-feira, às 8 da noite, para entregar para a Michele, tá? Para enviá-la para o curso, certo? Lá para o Conecta, como vocês estão enviando. Procure enviar a redação digitada, que fica melhor para corrigir. Porque às vezes, se vocês fotografam, fica aquela redação do fundo preto, tá? Então, quarta eu lembro vocês, e aí na semana que vem a gente começa, então, a prova de 2018 da URGS. E aí a gente já vai vendo gramática por e-mail da prova, certo? E a sexta-feira eu vou colocar o gabarito dessas questões do livro, das matérias que nós já vimos, para vocês darem uma corrigida aí, ok, gente? Tá? Gente, um abraço para vocês, né? Vamos finalizando por aqui, né? Vamos comemorar a Páscoa do jeito que podemos, com coelhinho, sem coelhinho, mas o importante é que a gente comemore essa festa da passagem, né? Já expliquei para vocês. Páscoa, Pessá, passagem. A passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho rumo à liberdade. Que essa Páscoa seja uma passagem para todos nós, né? Desse período tão difícil, certo? Para um período, né, de mais felicidade, de mais solidariedade, de mais paz entre as pessoas, certo? Gente, Sora, a redação digitada é para mandar pelo WhatsApp do Conecta mesmo? Sim, sim. Tá? Sora, em questão de digitar a redação, o número de linhas quando se digita, bah, gente, agora vocês me pegaram, né? Eu aconselho fazer assim, ó, essa primeira escreve na folha, modelo URGS, né? Escreve e depois digita, para aí tu vai ter uma ideia do número de linhas, né? Porque para mim é difícil te dizer, porque eu não sei o tamanho da letra, depende do tamanho da letra que vocês usam. Tá bem, gente? Tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Um abraço.